O problema do ser humano no continente americano, como problema, diríamos assim, do reconhecimento do que vem a ser propriamente um ser humano, aconteceu quando o continente americano foi encontrado ou descoberto pela cultura europeia. E a partir de 1492, ou do 22 de abril de 1500, no caso do Brasil, quem questionou propriamente se os habitantes do continente americano eram verdadeiros seres humanos ou não, foram os descobridores, os conquistadores e os colonizadores europeus. Então, desde esse momento se estabelece propriamente o que se denomina o problema humano na América. Claro que antes de 1492, antes de 1500, as culturas indígenas americanas, elas, como qualquer grupo humano que se desenvolve culturalmente, tinham respostas dadas à origem do ser humano, a uma certa característica fundamental do ser humano e, claro, a uma certa, de certo modo, visão antropológica, que seria basicamente que ele é criador, que ele é inventor, que ele é inteligente, que ele é divino, porque é o produto privilegiado dos deuses. Os deuses o fizeram com suas próprias mãos, como aconteceu com praticamente todos os mitos da antiguidade na história humana. Assim também no continente americano apareceu essa relação com o divino, ou, para melhor dizer, sempre reconhecer que o ser humano é ou surge ou aparece em relação com o mais alto do valor humano. E este, evidentemente, é a relação com a divindade. Ele é filho dos deuses. Desde um ponto de vista, diríamos assim, imanente, deve-se dizer que as culturas indígenas da América reconheciam o ser humano como filho da natureza, e por isso que se falava e se fala atualmente que esses povos originários eram filhos do milho, porque sua dependência da natureza era evidentemente a forma de sobreviver, de se nutrir, de se alimentar. Pois bem, estas cosmovisões, estas teovisões, estas sociovisões e estas antropovisões vigentes até 1492, ou no caso do Brasil até 1500, elas evidentemente serão sometidas a uma destruição cultural, onde hegemonicamente se imponha a cultura europeia. E aqui evidentemente entra o problema especificamente do que significa ser humano. E o questionamento é colocado especificamente, não diria tanto pela teoria antropológica europeia, que neste momento está vivendo o que se denomina de renascença. E é quando a Europa está tentando retirar os preconceitos teocêntricos medievais e está querendo, de certo modo, recuperar um ser humano limpo de todos esses preconceitos, limpo de todos esses significados medievais, atrelados ao teocentrismo, e querendo, de certo modo, descobrir um ser humano limpo, um ser humano que apareça como novo, um ser humano que
de certo modo, registre sua presença no mundo, mas distinto de tudo o que se afirmou na época medieval. Então, há uma valorização do ser humano, há uma valorização de sua criatividade, de sua inteligência, de sua imaginação, de sua fantasia pela Renascença e de seu corpo. Porque se vemos os pintores e os escultores renascentistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, David, etc., eles sempre vão a colocar o ser humano com um corpo extremamente belo. Então, o ser humano é belo, o ser humano é inteligente, o ser humano é criador, o ser humano é cheio de fantasia, de imaginação. E, claro, este valor na Renascença não vai depender de ficar atrelado a uma divindade. Pois bem, mas este humanismo europeu da Renascença, ele vai a ser esquecido na hora de responder se os seres humanos no continente americano são seres humanos ou não. E não vão responder, como digo, desde um ponto de vista teórico, desde um ponto de vista de uma antropologia filosófica europeia. A resposta está no experimento que estes seres humanos originários do continente americano experimentam no seu relacionamento com os europeus. Esta experiência é a negação pura e simples de sua humanidade. É algo assim como se tivesse acontecido uma espécie de invasão por extraterrestres no continente americano e destruíssem todos os valores das culturas originárias do continente americano porque não são úteis, são supersticiosas e não são propriamente produtos humanos. Então, esta destruição e esta desvalorização se manifesta, evidentemente, no assassinato concreto, objetivo, corporal destes seres humanos. Então, se a gente pensasse em uma antropologia filosófica europeia da Renascença, século XVI, que se pratica no continente americano, a gente diria que essa antropologia da Renascença brilha por sua ausência no continente americano. O que o continente americano experimenta é uma relação animalesca, é uma relação de selvageria, é uma relação de, diríamos assim, de início da presença humana no universo. Porque tudo indica que quando os primeiros seres humanos apareceram no universo, era um sálvese quem puder. Porque, evidentemente, se vivia num mundo animal e haveria que lutar pela sobrevivência. Esta experiência acontece no século XVI, com uma Europa que inicia uma época moderna e que na sua história mental e cultural e filosófica aparece como antropocêntrica e que no continente americano aparece como o maior genocídio que na história humana teria acontecido. Então, há uma experiência não de humanidade, mas de desumanidade. E não se poderia pensar assim como alguns pensam, de que o ser humano americano tivesse sido como aniquilado nos seus valores, nos seus direitos, porque claro que aqui não houve um encontro de direito e não houve um encontro propriamente de valores.
houve simplesmente um encontro de destruição, um encontro de desaparição, onde, claro, não há valores que se respeitem e não há direitos. Então resulta, de certo modo, extremamente contraditório e perverso e absurdo e antirracional o fato de dizer, por exemplo, quando se encontra América e Europa no século XVI, a América está 80% no Neolítico e 20% no início da história, para utilizar as manchetes europeias. 20% está iniciando a época antiga e 80% está no Neolítico. Estes seres humanos são os que se encontram com a Europa, que se encontra já na época moderna. Se a gente dissesse, bom, como é que se pode identificar a história e a pré-história? Bom, de diversas maneiras. Uns dizem na invenção da escrita, mas outros dizem assim, se passa da barbárie para a civilização. Isso significa dizer que se a gente mantém estas categorias históricas de passagem da barbárie para a civilização, então o que se pode pensar que significa civilização no encontro Europa-América no século XVI, tendo como acontecimento fundamental o genocídio americano? E o que se poderia pensar de dizer que os sobreviventes ao genocídio então vão a ser civilizados? E que é em nome desta civilização que cometeu o genocídio que então estes sobreviventes serão humanizados. Ou seja, que entrarão em uma suposta definição de ser humano desde um ponto de vista filosófico europeu, quando estes que apresentam essa antropologia filosófica verdadeiramente são os autores do genocídio. É uma situação extremamente complexa, é uma situação paradóxica e, para mim, é dialética. Então, acontecido este genocídio, o processo de colonização que se desenvolve durante 300 anos, praticamente só vai concluir ao redor de 1800, no caso do Brasil, 1822. Este processo de colonização é um processo extremamente contraditório, é um processo de formação social, onde as sociedades que vão se vão formando no conflito da negação de si mesmos, na carência de reconhecimento de sua dignidade humana, precisamente, contraditoriamente, por causa dos valores humanos pregados e trazidos por aqueles que os negam. Então, quando estes países saem da colonização através de suas revoluções de independência, eu sempre digo, é quando verdadeiramente apresenta-se o rosto, o Brasil, o brasileiro, apresenta-se o rosto o argentino, o venezuelano, o colombiano, o equatoriano, o mexicano, porque antes não havia estes povos. Antes não havia mexicanos propriamente. Antes não havia brasileiros, por mais que se diga que os portugueses chegaram e conquistaram e descobriram o Brasil. O Brasil vai se fazer nestes 300 anos. E o rosto do Brasil, que mostrará 7 de setembro de 1922, é exatamente nessa hora que aparece o brasileiro. E então, qual é o ser humano? Que ser humano é esse que aparece com esse rosto?
com essa cara de brasileiro, de mexicano, de argentino, que teve que aprender a ser humano no meio da negação de sua humanidade. Eu digo, e isto é como ponto de partida, porque depois de 1800 chegamos até agora, mas eu digo assim, necessariamente é uma síntese, porque é fruto da dialética. Agora, que síntese? Porque, por um lado, não podemos ser cultivadores e admiradores do humanismo europeu, por causa de nossa experiência conflitiva, contraditória, absurda, irracional, etc. Não podemos ser, de certo modo, ficar atrelados aos povos originários que foram massacrados e, de certo modo, quase desaparecidos, porque, claro, que em um contexto contemporâneo não se pode ficar atrelado na história, não se pode estar no passado. Não podemos ser, diríamos assim, cultivadores e, de certo modo, admiradores de um humanismo africano, apesar da riquíssima experiência da escravidão e do que ela produziu, porque, claro, que nós não podemos comportar-nos como escravos. Então, a dificuldade de fazer esta síntese e este rosto do brasileiro, do mexicano, do argentino, venezuelano, etc., é um novo modo de ser humano, que, como digo, não pode ser nem humanismo europeu, nem humanismo estritamente africano, nem humanismo apenas dos povos originários da América. É esta síntese. Esta síntese que eu digo que desperta, por incrível que pareça, no meio dessa contradição, no meio desse absurdo, desperta, por exemplo, com a Confederação dos Tamoios, desperta com Gabriel Condoncarqui Tupamaro II, desperta com Zumbi dos Palmares, desperta com Tiradentes, Frei Caneca, Simão Bolívar, Antônio José do Sucre, José de San Martín, Morelos, enfim, Allende, o Padre Hidalgo e tantos outros, e que são esses que de alguma maneira levantam esse novo humanismo e que de certo modo encarnam o que se poderia denominar uma antropologia filosófica, se entendemos por isto a manifestação de humanidade que se pode encontrar nesse Homo sapiens. O que significa humanidade nestes que de alguma maneira despertam nessa síntese? Bom, é isso que muitos autores têm denominado humanismo, neste caso, latino-americano. É o humanismo do Che Guevara, por exemplo, é o humanismo de Camilo Torres, é o humanismo de Genaro Vázquez Rojas, é o humanismo de subcomandante Marcos, é o humanismo de Marighella, é o humanismo de tantos outros que, de alguma maneira, têm mostrado um espírito latino-americano, uma identidade latino-americana e que se tornam exemplos concretos deste humanismo, que ainda nós não o temos, e eu acredito que nem deveríamos tê-lo, apresentado, exposto em um tratado que venha a intitular-se Antropologia Filosófica Latino-Americana. Porque, evidentemente, deve-se cuidar com rigor e com responsabilidade o fato de que este humanismo,
que surge desde a opressão, que surge desde as vítimas da dominação, é um humanismo transitório que é uma oferta humana universal e que não vale apenas para o latino-americano. Ele deve valer para o ser humano universal. E esta é a proposta, ou foi a proposta, com toda certeza, de Zumbi dos Palmares, foi a proposta da Confederação dos Tamoios, foi a proposta de Frei Caneca, foi a proposta de José Martí, do padre Camilo Torres e de tantos outros que se têm debatido, não elaborando uma antropologia filosófica, mas apresentando um ser humano diferente a esse humanismo, sobretudo europeu, que, como dizia Frantz Fanon, fala tanto do ser humano, o descreve com tantas qualidades e características grandiosas, mas que o assassina em cada esquina do mundo onde o encontra.